paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, boa noite, boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, bendizemos por tudo, papai. Agradecemos por mais um dia de vida e bendizemos, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Senhor, apresentamos tudo que temos e somos, pedimos tua bênção, consagramos o tempo de oração para ti. Pedimos também, Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente está feliz da vida, graças a Deus, que a gente tem, né? O Senhor tem cuidado tão bem da gente, a gente tem tantos motivos para adorar o Senhor. E hoje nós vamos falar, né, que quando o Senhor sustenta, quando Ele é a fonte, tudo começa a ir bem. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a fonte, que é Jesus. Livro de João 4 e o verso 10, que diz assim: E respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Glória a Deus, aleluia, palavra maravilhosa. A palavra de Deus fala que Jesus, né, tinha andado vindo assim aos seus caminhos, passa por Samaria, e lá ele para num poço, e os discípulos vão para a cidade para comprar alimento, e ele fica ali, cansado, com sede. Chega uma mulher samaritana, e para tirar água do poço, e Jesus, né, diz para ela: dá dessa água para mim, dá de beber para mim também. E daí ela olha, ela fica espantada, né? Porque os samaritanos, eles com os judeus tinham lá uma rixazinha, né? E ela ficou admirada de ver Jesus pedindo água para ela. Então acontece que ela fica admirada. Então aí Jesus, né, depois que ela dá ali, que Jesus pede água para ela, então aí ela diz: olha, como é que pode, né? Você sendo judeu vai se dirigir para uma mulher e vai pedir água? Assim, tipo como quem dissesse: como é que tu estás, né? Aceitando a minha presença, querendo poder conversar, sendo que vivemos em rixa. E aí a gente vê aqui que Jesus era fora de série, né? Que Jesus não tinha briga com ninguém, Jesus era da paz, Jesus não tinha isso de achar que ele era acima de todos, Jesus congregava com todos, né? Então a mulher, ela diz, né? Olha, Senhor, como é que tu vai tirar água, né? Então quando Jesus pede água, né? Aí depois ela vem falando, depois que ela fala da rincha ali dos samaritanos, né? E Jesus disse: se tu soubesse, né, com quem tu tá falando, mais ou menos isso, né? Então Jesus diz: olha, mulher, se tu soubesse quem eu sou, né, tu irias me pedir de beber e eu iria te dar. E aí aquela mulher, ela achava que Jesus estava falando do poço, água do poço. Então ela diz, né, como é que tu vai tirar água do poço? O poço é fundo. Como é que tu vai fazer para ter essa água viva? Aí Jesus ali vai falando com ela, né? Então ali naquele momento Jesus estava falando não do poço, mas falando dele, né? Falando da salvação. Jesus estava pregando, falando da área espiritual. E aquela mulher, ela entendia que era pelo natural. Então Jesus ali naquele momento estava pregando a salvação para aquela mulher que era samaritana. E era tremendo, né? Porque daí Jesus ia dizendo: olha, eu sou a fonte da água da vida, né? Se tu me conhecesse, tu me pedirias
pediria, eu te daria. Então Jesus, ele fala, né, olha, se tu tem sede, bebe, né, bebe desse poço, esse poço que tem uma água viva, se tu quer beber, tu vem porque eu vou lhe dar. Então ele fala de uma fonte de água que jorre vida, que fala de vida, fala de abundância, fala de graça, fala de alegria, fala de transbordos, fala de salvação. Nessa hora, essa água que Jesus queria dar era a fonte da água da vida, que era Jesus oferecendo a salvação, a fonte da salvação, né, que é Cristo, que também, além de salvar, além de tirar, né, dar graça para esta vida, para esse tempo, para esse mundo, também, né, fazia um transporte lá para a eternidade. Então Jesus estava pregando, sim, a salvação para a samaritana, né? É interessante porque Jesus dizia, eu sou a fonte, eu tenho a fonte, eu sou a água. E Jesus queria se doar mesmo, queria salvar aquela mulher. E depois a gente vê mais adiante que salva a mulher e salva a família e salva todo mundo, né? Então, essa palavra o Senhor me trouxe, né, essa semana que passou, porque aconteceu uma coisa muito interessante comigo. E lá eu vou contando as minhas historinhas, né? E aconteceu que eu lavando a louça, né, num dia, assim, eu olhei, assim, uma coisinha meio estranha, que saía, assim, lá do cantinho do mármore da minha pia ali, né? Ali tinha aquele vãozinho que tem ali, quando encontra aquele mármore da parede com da pia ali, que faz aquele vãozinho ali, e aí eu vi que tinha ali um orifício bem pequenininho, e eu vi como se fosse assim um fiozinho, e na pontinha daquele fiozinho uma coisinha pretinha, escurinha, e eu disse, meu Deus, o que é isso? Será que é algum bichinho? Será que aconteceu alguma coisa aqui, que algum bichinho entrou e tá saindo para fora? E daí eu peguei e fui ver mais pertinho, né? E quando eu fui ver de pertinho, eu vi que aquilo ali era uma sementinha de linhaça. O meu arroz, ele é cheio de sementinha. E acontece que daí depois a gente, às vezes, foi lavar o prato, a louça e tudo mais, e certo, uma sementinha daquela que tenha ficado no prato, ela foi para aquele furinho, aquele orifíciozinho ali do mármore, né? Aquela brechinha, aquele lugarzinho, né? Então acontece que a sementinha foi lá e ali ela germinou e ela veio para fora. E aí foi interessante porque daí aquela hora assim que eu olhei, que eu entendi que aquela ali era aquela sementinha de linhaça, que é um nisco de nada, e que ela estava ali, né, na pontinha onde ela tinha germinado, e aquele fiozinho que era como se fosse ali, né, um caulezinho bem fininho, lá dentro daquele orifíciozinho. E daí eu peguei e puxei para saber que a gente não ia fazer a plantação na pia da gente, né? Aí eu puxei assim, eu vi que tinha uma pequena raizinha, uma coisinha minúscula, um fiozinho, né? E aí eu falei assim, muito admirada, eu disse, Senhor, que coisa tremenda, né? E aí o Espírito Santo de Deus disse, é a fonte. E eu disse, olha Senhor, olha a semente, olha o que aconteceu, como é que pode, né? Naquele orifíciozinho que ele entrou ali do mármore, ali germinou e veio para fora, né? E eu fiquei admirada e novamente o Espírito Santo de Deus disse, é a fonte. É a fonte que fez a semente viver, né? Aí eu disse, Senhor, como é que pode, né? Aí o Senhor disse, a fonte, foi a fonte que fez essa semente viver, né? Porque mármore é pedra. Eu escutei o Senhor ministrando certinho essa palavra para mim, mármore é pedra. E pedra, ela não tem sustento. A pedra, ela não traz vida, né? O que sustentou a semente foi a água que caía naquele pequeno orifício e que trazia, né, o nutriente da água que a semente precisava para germinar. Então, tornar a ter vida. E aí, desde que germinou, ela foi crescendo, mas foi sustentada por a fonte que era a força que vinha da água para a vida dela. E aí eu disse, meu Deus, né? Coisa tremenda. Então, quer dizer que tudo, né? Tudo que tem, desde que germinar uma semente até, né, uma criança quando é gerada pela semente humana. Então a gente entende o quê? Que tudo tem um sustento, tem uma fonte, e uma fonte de vida, e a fonte de vida é Deus. Então toda semente de vida, quando é para dar vida, quando é para realmente fazer viver,
tudo depende de Deus, a fonte é Deus. Então, quando Jesus ele diz para a samaritana, olha, se tu conhecesse, tu pediria e eu te daria da fonte da água da vida, ele diz, olha, é essa fonte que te traz a vida, essa fonte que sustenta a vida, que te faz alegre, que te faz feliz, que te dá um transbordo, que te dá prosperidade, né? Que te traz a salvação e que faz tu viver e que ainda vai fazer, além de tu viver nessa vida, tu vai viver na vida eterna. Então aqui a gente entende que tudo é uma fonte, né? Mas a fonte é Deus. Então tudo depende de uma fonte e depende da fonte. Tudo depende da fonte onde nós estamos sustentando, alimentando e aquilo que nós estamos realmente, né, bebendo. É o que vai nos sustentar, é o que vai nos fazer germinar para a vida, né? Então, esta palavra o Espírito Santo de Deus me trouxe, né? Que é a fonte, o Senhor dizia para mim a fonte, e eu falava semente, né? Admirada com a semente, o Senhor dizia, não te admira com a semente, te admira com a fonte, porque foi a fonte que fez essa semente viver, né? Então, tudo na nossa vida depende da fonte. Então, a fonte que nós estamos nos sustentando, esta fonte ou ela vai trazer vida, né? Ou ela vai tirar de vida, ou ela não vai te deixar ter vida. Então, quando a gente pensa, né? Se tu for alimentar a tua vida em algo que é negativo, que é ruim, a tua fonte vai ser ruim, é contaminada, então aquilo ali vai te deixar com uma fonte ruim, vai te trazer uma coisa ruim, né? Mas se tu alimenta nas coisas boas, no evangelho, na paz, na graça, na certeza do que a palavra de Deus te fala, aquilo te traz vida, aquilo é uma fonte de vida. Então, quando nós nos alimentamos de uma fonte boa, nós temos vida. Quando nós alimentamos de Deus, nós temos vida, Ele é a fonte da vida. Se eu estou com um problema, eu alimento em Deus, eu vou ter resolução do problema. Se eu estou com uma dificuldade, eu alimento na fonte, que é Deus, e aí aquilo ali vai se resolver. Então, quer dizer, Deus como uma fonte de vida, né? Através do Senhor, nós vamos tendo vida. Nós é uma fonte que nos sustenta. Então, tudo depende da nossa vida, a fonte em que nós estamos nos sustentando. Acho interessante a palavra de Deus que está lá no livro de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse 21:6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quer dizer, aqui agora Jesus já não prega mais para samaritana somente. Ele fala, olha, eu sou uma fonte, eu dou vida, eu sou realmente aquele que vai poder te sustentar. E ele diz, olha, é só querer. Não vai pagar nada, não precisa dar nada, pode deixar porque eu vou te dar de beber, eu vou te sustentar, eu vou te receber. Então quer dizer que tudo que nós fazemos na nossa vida e a fonte for o Senhor, nós sempre vamos ter águas de vida, nós sempre vamos ter vida em abundância, nós sempre vamos ter favor divino, nós sempre teremos, né, a graça do Senhor para tudo que nós vamos fazer. E quando Jesus diz, olha, se tu quer beber, tu bebe da água da vida, que o Senhor está oferecendo também a salvação. Então, quando nós pensamos em Cristo como uma fonte, nós pensamos fonte para essa vida e fonte para a vida eterna. Quando pensamos em Cristo para nossas vidas, nós pensamos em Cristo para todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Ele que nos sustenta, Ele que nos dá vida e Ele que nos promove para receber a salvação. E glória a Deus. Por isso nós vamos orar, meus irmãos, pedir ao Senhor, Senhor, ser minha fonte. Vamos pedir ao Senhor que seja a nossa fonte, vamos entregar nossa vida para Jesus, vamos declarar o Senhor como nosso único, suficiente Salvador, nossa única fonte de vida, e vamos deixar abundar a fonte do rio de vida de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim. Sim, Senhor, meu Deus, nessa noite nós declaramos sim, Jesus, queremos da tua fonte da água da vida. Senhor, dá-nos de beber, porque nós temos sede, necessitamos, Senhor, meu Deus, das tuas fontes, fontes do saber, fonte do conselho, da sabedoria. Senhor, meu Deus, precisamos da fonte do teu Espírito, Senhor, a vive em nós todos os dias, Senhor. Dá-nos de beber das tuas fontes, das tuas águas, faz jorrar rios, Senhor, do nosso interior, que águas vivas, águas que brotem, águas que trazem vida, alegria, paz, bênção, que traga prosperidade, que traga temor, que traga, Senhor, discernimento, sabedoria. Senhor, meu Deus, nessa noite nós declaramos, dá-nos de beber das tuas fontes, tu é nossa fonte, Santo Espírito, dá-nos de beber, Senhor, ajuda-nos, Senhor, meu Deus, porque assim como essa samaritana que ela não entendia, Senhor, o que é que Jesus estava oferecendo para ela, Senhor, nesta noite, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, nos
instrui, Senhor, sobre a sabedoria da salvação, sobre a sabedoria da fonte dos rios de vida do Senhor, para que possamos, Senhor, beber, Senhor, meu Deus, até, Senhor, saciar. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. A graça do Senhor com eles, a fonte do rio de vida de Deus jorrando sobre as suas vidas, trazendo paz, bênção, alegria, salvação, vigor. Oh, meu Deus querido, traz saúde, Senhor, traz, Senhor, a bênção do Senhor. Senhor, que das tuas fontes, Senhor, meu Deus, jorre, Senhor, todos os dias para a nossa vida, Senhor. Bênção, força, graça, sabedoria, unção, temor. Senhor, meu Deus, o conselho, Senhor, meu Deus, venha todos os dias pelas fontes do rio de vida que é o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, nós declaramos, Senhor, meu Deus, a oração para a salvação. Queremos receber a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Senhor, meu Deus, queremos declarar que Tu és o Filho de Deus que se fez carne, que veio nesse mundo, Senhor, para a salvação, para perdão de todos os pecados das nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós declaramos, Senhor, sim, confessamos que somos pecadores. Senhor, meu Deus, queremos Te pedir perdão de todos os nossos pecados, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, escreve nosso nome no livro da vida. Deixa os Teus rios, deixa as Tuas fontes, deixa, Senhor, meu Deus, a água da vida, Senhor, meu Deus, jorrar do nosso interior, trazendo uma vida nova, trazendo fonte de vida, Senhor, trazendo favor, trazendo, Senhor, alegria no viver. Em nome de Jesus, Senhor, queremos Te pedir, Senhor, meu Deus, que a Tua graça seja sobre nossas vidas todos os dias, Senhor, porque nós Te confessamos como nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, bebemos, Senhor. Bebemos com alegria da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, a fonte da salvação, a fonte da fé, a fonte da graça, a fonte do perdão. Senhor, meu Deus, Tu és a fonte, Senhor, que alimenta o nosso viver. Graças Te damos, Jesus, graças pela Tua palavra, pela salvação. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós oramos, pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor vá de encontro às orações dos nossos irmãos, aqueles que estão precisados, Senhor, meu Deus, de um socorro, de uma palavra, de uma cura, de uma libertação. Senhor, vai entrando com cura, Senhor, meu Deus, em todo aquele que está, Senhor, num leito de enfermidade, que precisa, Senhor, meu Deus, beber das águas do rio que fazem viver. Senhor, transborda, Senhor, meu Deus, de vida em abundância a todo que está, Senhor, num leito de enfermidade, numa virose, numa infecção, Senhor, meu Deus, com uma bactéria, uma infecção, uma inflamação, uma ferida, Senhor, uma moléstia, uma doença. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que todo mal seja queimado agora. Senhor, que comece a jorrar, Senhor, meu Deus, na vida dos Teus filhos, uma fonte de água que traga saúde, que traga vida, que traga abundância. Em nome de Jesus, Senhor, nós também pedimos, Senhor, que Teus rios de vida, que águas vivas, Senhor, vão passando dentro dos lares, Senhor, meu Deus, vai dando graça, vai trazendo harmonia, vai trazendo paz, vai trazendo prosperidade, provisão para o lar dos Teus filhos, Senhor. Aviva este lar, aviva esta casa, esta família, Senhor, com bênção, com graça, com favor, com unção, com milagres. Em nome de Jesus, Senhor, nós também pedimos, Senhor, vai passando com os Teus rios, Senhor, meu Deus, em todo negócio, Senhor, em todo projeto, em todo plano, Senhor, meu Deus, em tudo que é, Senhor, meu Deus, um desejo do coração dos Teus filhos de fazerem, de trabalharem, de realizarem, de adquirirem. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, promove Teus filhos, Senhor, que as abastanças dos rios de vida de Deus vão, Senhor, meu Deus, liberando, Senhor, as suas fontes de provisão, Senhor, que chegue seus bons contratos, que chegue seus bons clientes, que portas se abram, Senhor, que oportunidade chegue, que bom contrato se fechem, Senhor, a tudo que é necessário, Senhor, meu Deus, para o negócio dos Teus filhos fluírem, que comece a chegar, Senhor, as bênçãos, rios de água viva, rios de favor divino, rios da graça do Senhor, comece, Senhor, a transbordar sobre a vida dos Teus filhos, por todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite, o rio de água viva do Senhor, que vai passando por todas as áreas da nossa vida, trazendo vida em abundância, paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Alimenta da fonte certa e a fonte é Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.